Olá, minha amiga querida Cíntia. A verdade é que é uma felicidade muito grande estarmos aqui hoje, nessa tarde maravilhosa. É verdade. Começando esse projeto que já faz um tempo que a gente está para começar, né? Que é o nosso podcast Troco Ideias. E nossa proposta hoje é falar sobre um assunto que a gente adora, né? É verdade, Sil. Boa tarde. E realmente um projeto que está saindo quentinho da gaveta agora, porque... E é bom, porque ele está saindo com bastante carinho, né? Com muito trabalho em cima, com bastante reflexão. E embora ele foi concebido lá no início da pandemia, digamos que nada melhor do que talvez enxergando um finzinho de ciclo aqui nessa pandemia já, começar para uma oxigenação das ideias. Então é disso que se trata. Exatamente. Foi importante você falar desse contexto porque é justamente um momento em que acho que os corações estão muito abertos para pensar no novo, né? Verdade. E a gente adora falar sobre como deixar pegadas no mundo. E a partir daí é que surgiu no teu coração esse projeto Ser Time, que hoje a gente gostaria de compartilhar e explicar para quem estiver nos ouvindo. Né? E é verdade, porque a nossa time, a nossa empresa, ela faz muitos anos que está aí trabalhando e a ideia, quando surgiu a pandemia, foi como realmente ela poderia ajudar, né? O que ela poderia fazer para realmente ajudar as pessoas num momento tão difícil. Por sorte para nós, ela não atrapalhou, a gente continuou fazendo o que fazia, mas a gente percebia nas empresas, nos lugares por onde a gente passava, o quanto isso estava deixando marcas que poderiam ser bastante difíceis depois de mudar. E a razão de existir de uma empresa, de uma organização e nosso, de pessoas, é que de alguma forma a gente tem que contribuir com deixar alguma coisa melhor por onde a gente passa. E deixar melhor os lugares e as pessoas, ou ao menos nós mesmos, ficar melhores. E dentro dessa ideia toda e como esse projeto poderia ajudar e o que a time poderia ajudar, foi que nasceu essa ideia que no início era o que é ser time, né? Como poderia a time fazer uma mudança e aproveitar esse final de um ciclo que mostrava que estava chegando ao seu fim, fazer uma virada de chave e fazer algo diferente. Acredito que essa é uma necessidade não só das empresas, mas de todas as pessoas, de todos nós. E um momento como esse nos marcou bastante, está nos marcando, e acredito que é um bom momento para iniciar um trabalho diferente, onde a construção seja coletiva e que nós todos possamos enxergar com uma cara bem diferente a nossa realidade, né? E construir novas realidades. Não sei se você concorda comigo, mas me parece que esse contexto da pandemia mostrou que muitos modelos estão esgotados. Sem dúvida. É um momento de mudança de paradigmas, é um momento de abrir as portas para o novo e um momento de muita reinvenção. Porque a gente sabe que o mundo como está caminha para um destino não sustentável, né? E essa sustentabilidade, ela envolve o macro e o micro. E eu acho que esse projeto tem muito a ver com isso, né, Cíntia? Tem muito a ver com isso. E principalmente com entender que nada está solto, que nada está desconectado, que tudo o que nós fazemos está impactando e deixando as suas consequências em outras coisas. Aquilo que a gente faz na empresa, o que a gente faz na nossa casa, o que a gente faz na nossa vida, tudo está gerando movimento, está gerando impactos, está gerando conexões ou desconexões. E é disso que se trata essa nova proposta que a gente está criando e que a gente está colocando em prática nesse momento, porque fala muito disso. O que é ser time? E time, na verdade, passa por uma reinvenção, justamente porque esse mundo que está findando, ou esse modelo que está findando, está dando passo a um novo modelo, só que tem uma brecha muito grande. E como fazer uma ponte para que as pessoas não caiam nessa brecha? Porque eu tenho que reinventar minha empresa. Sim, mas para aí, o que faço para reinventar minha empresa? Porque até aqui eu sabia andar, e como eu vou fazer diferente? Eu tenho que reinventar minha vida. Ok, mas o modelo que eu sigo é o modelo que eu conheço. Como fazer se não me entrega um modelo novo? Ok, eu estou terminando a faculdade,
eu tenho que ser o profissional. Mas como é que eu vou fazer para ser esse profissional se eu nunca fui? Então, essa passagem do que eu fui para o que eu devo ser, precisa que alguém me dê uma luz ou que exista uma ponte ou que eu possa construir uma ponte capaz de me levar ao outro lado. Então, um pouco disso se trata. E a gente não constrói uma ponte sozinho. A gente não constrói um caminho sozinho, a gente constrói no coletivo. E para que isso aconteça, é preciso fazer trocas. E para que essas trocas aconteçam, a gente precisa se conhecer e conhecer. Então, um pouco disso tudo isso está interligado nessa ideia do ser time. O que é ser time, né? Perfeito. Da cidade de onde a gente fala, né? Santana do Livramento e a fronteira, né? Eu acho que a gente sente falta de pessoas que estejam falando e trocando ideias sobre isso, né? E isso fundamenta bastante a nossa iniciativa de começar. Por que não a gente, né? Por que não a gente? E por que não agora? Se é para ser feito, então que seja agora, né? Exatamente. E se alguém tem que fazer, por que não a gente? Por que não a gente? E me faz lembrar de quando te conheci, né? Em 2014, no projeto de extensão da Unipampa. De como os meus olhos brilharam por ver a tua felicidade atuando como profissional, mas a tua atuação não era só em empresa, né? Você sempre tinha um pé na sociedade, um pé no desenvolvimento pessoal e muito claro o teu propósito de vida, né? Que era desenvolver pessoas e instituições, propósito teu, propósito da time e propósito com o qual eu me identifiquei, por isso estamos aqui hoje. E acho que se trata muito disso, né? Trocar ideias para se encontrar esse foco, encontrar esse propósito e que tem inclusive uma linha filosófica, né? A gente gosta muito de assistir a professora Lucilena Galvão e me chama a atenção quando ela diz que o propósito do ser humano é ser humano. É ser humano. Né? E o que é esse ser humano? É interessante essa pergunta, porque usando um pouco as palavras dela, né? Uma planta está aí e ninguém diz planta, cresça, planta, floresça, planta. Ela faz e ela veio e é planta. Um animal, ele veio e ele é animal. Ninguém está ensinando ele a ser animal. Ele vai se desenvolvendo. Sim. O ser humano, ele na verdade, ele veio, mas assim como ele constrói, ele também destrói. E ele muitas vezes não sabe a que veio. Então, o grande desafio nosso é realmente que quando fazem essa chamada, né? Planta, presente, animal, presente, que nós, quando diz ser humano, a gente diga, estamos aqui. E o que é estar aqui? Bom, e aí passa por uma questão não só filosófica, mas Sim. de vida, né? Ser humano é estar aqui presente. Se tu vai fazer qualquer coisa que tu vai fazer, então estejas inteiro. E realmente essa ideia de quando nos conhecemos, do brilho no olho, de tudo, é porque realmente quando a gente está fazendo aquilo que acredita que deve ser feito e procura fazê-lo da melhor maneira que a gente possa, é quando a gente está. É quando a gente é. Então, muitas vezes, e por isso o ser time, é porque sabemos que nós precisamos ser, precisamos estar, precisamos não só ver, mas enxergar. A gente passa, vê as coisas, a vida passa, tudo parece que a gente está sentado olhando um filme, aquilo está passando. E poucas vezes a gente está sentindo realmente que está. Então, o ser time fala disso. Ser, estar, se conectar. E time porque a gente sozinho não faz nada. Nós estamos em comunidade, nós precisamos da comunidade, nós precisamos saber que cada coisa que nós fazemos e que nós aprendemos e que nós olhamos no outro para ser melhores, nós nos olhamos no outro para desenvolver o que nós temos, que sabemos, identificamos que não está bem. Quem conhece sabe, né? A gente enxerga no outro os nossos vícios, as nossas virtudes, as coisas boas e as coisas não tão boas que nós temos. E estar no outro são os nossos espelhos. Mas se a gente estivesse sozinho, não conseguiria. Então, um pouco disso, o ser time é isso, é ser, estar íntegro, presente, mas também, e obviamente, nesse contexto de estar junto, de criar junto, de co-criar, de encontrar soluções a problemas juntos, de buscar e identificar aonde estão os problemas que merecem ser, que merecem estar. Porque muitos a gente acaba criando só por
por uma distração, né, nesse contexto de vida, mas é um pouco isso o que nos move nesse projeto Ser Time e neste podcast Troco Ideias, né? Perfeito. E esse projeto Ser Time, né, pensando numa materialização do que nós imaginamos para ele tem 4 segmentos, 4 eixos de atuação. Explica um pouco dessa ideia. São 4 eixos porque, na verdade, o que nós procuramos é justamente essa integralidade. E se a gente, como nós vínhamos trabalhando dentro das organizações, dentro das empresas, a gente trabalha muito com a empresa, com, não é os números, porque nós trabalhamos com as pessoas dentro da empresa, que são as que realmente geram todos os resultados e todas as coisas positivas que as organizações criam também, mas a gente percebeu que só ficar no âmbito da empresa limita também. Porque a empresa está inserida num contexto, numa comunidade. Essa comunidade tem mais pessoas e partes interessadas que se interrelacionam. Então, se a gente focasse só em atender empresas, nós íamos ficar limitados a uma parte. É como atender uma célula, é como atender um só órgão do corpo, mas esquecer do resto. Então, a gente passou a pensar que o Ser Time tinha como 4 partes ou 4 eixos de trabalho. Um era justamente o empresarial. E aí a gente pensou, mas não pode ser igual, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente, porque estamos num modelo diferente que precisa ser criado, precisa ser reinventado, precisa ser inovado. E o que a gente vai fazer nisso? E aí a gente pensou no Ser Uau. Que o que é Ser Uau? Uma empresa, Ser Uau, é aquela que o funcionário diz, uau, eu tô indo para minha empresa. É aquela empresa onde o cliente diz, uau, eu quero estar junto aí. É uma empresa onde o cliente e o empresário estão vibrando, porque aquela organização é uma organização que deixa pegada, que deixa uma pegada forte na comunidade. E nós temos empresas no Brasil, na região, no mundo, que estão fazendo isso com maestria. Sim. É disso que se trata Ser Uau. É inovar com uma visão além do dia a dia, além das paredes da empresa. É olhar vendo que nós somos uma comunidade que se bem dentro somos uma tribo, mas fora da empresa a gente também faz contatos e faz interações com muita gente e cuidar dessas interações. Então o processo o eixo Ser Uau é o eixo justamente que cuida da inovação dentro das organizações, dessa pegada diferente para as empresas. Mas também temos outra que é o Ser Bio. E o Ser Bio, ele tem um foco um pouco diferente. Inclusive, é um foco que eu te peço a ti que fales dele, porque, na verdade, se bem é uma área que eu me apaixono muito, que é a questão de como ser uma cidade mais inteligente, como ser uma cidade mais que tenha o essencial, que seja que os resíduos sejam de uma forma diferente tratados, enfim, é uma coisa que tu tens mais a maestria de estar dentro nessa gestão pública, né? Então, eu te peço a ti que contes um pouquinho do que é essa ideia e proposta de Ser Bio. Ser Bio. Eu vejo Ser Bio como compreender que a nossa atuação, ela tem que atingir o macro, né? E aí está a nossa responsabilidade de entender que só reclamar porque as coisas não estão andando não adianta. A gente tem que arregaçar as mangas, ir para dentro das instituições, né, públicas e trabalhar para que as coisas melhorem de fato, né? E aí existem várias formas, né, e várias instituições. Mas Ser Bio é isso, é compreender o papel do indivíduo e das organizações para cooperar com o desenvolvimento da comunidade como um todo, né? Então, assim, as parcerias com o setor público, elas têm que existir e nós temos que marcar presença no setor público, nos esvaziarmos um pouco do preconceito e da desesperança, que eu sei que tem fundamento, mas nós não podemos perder a esperança, né? Esse é um desafio diário nosso. E para isso temos que marcar presença, porque as instituições são as pessoas que estão nelas, né? E eu me lembro de muito cedo, no primeiro curso que fiz, quando comecei a faculdade em 2008, na Universidade Federal Fluminense, de ouvir de um colega que falava assim que um grande problema, né, que a gente tinha na nossa comunidade é que se espraiou a ideia de que
as pessoas que estão na política são pessoas sujas e que a política é uma coisa suja. E então as pessoas de bem tomaram aversão da política, né? E isso gera um problema muito grande, porque as pessoas de bem têm que estar na política também, porque infelizmente hoje é o instrumento que a gente tem, felizmente ou infelizmente, né? Depende do uso, né? Porque é uma ferramenta. As pessoas de bem têm que estar próximas, né? Têm que participar. E o Ser Bio é isso. É a gente se comprometer com essa mudança da nossa comunidade, pensando em cidades inteligentes, em trazer a transformação digital, todos os benefícios da tecnologia, né? E para isso todas as instituições têm que trabalhar juntas. As empresas, as universidades, a juventude com toda a sua força e novidade que traz, né? Nós todos precisamos estar empenhados nesse projeto do desenvolvimento como um todo. E falando nisso, né, Sil, eu acho que é bom trazer aqui a questão do ecossistema da inovação, porque ser bio justamente é vida, né? É vida, ser bio é justamente buscar esse contexto onde as coisas se interconectam e criam condições de vida próprias a essa comunidade, nesse ambiente, né? E um pouco disso também se trata o ecossistema da inovação que a gente está fazendo parte, tanto com este projeto também, as coisas vão chegando não por acaso, uma coisa na outra, porque nós estávamos com este projeto bem antes, mas surgiu o ecossistema, a ideia do ecossistema da fronteira, e realmente está sendo uma experiência muito bacana trabalhar dentro desse ecossistema, porque permite entender justamente o que é essa interação de partes que se conectam por um bem maior para gerar um ambiente apto para o desenvolvimento, para o crescimento. Então, creio que tudo isso fala muito do que é ser bio, né? Exatamente. E também, outra das coisas importantes, outro dos eixos importantes nossos dentro desses 4 pilares de trabalho do Troco Ideias é a questão do ser pró. E ser pró é uma coisa que particularmente, até por ter lecionado na universidade, estar em contato com os jovens, isso me apaixonou toda a vida, porque eu vejo no jovem essa vontade, essa ganas, esse brilho de querer fazer, porém não saber como. E ter muitas dúvidas, se o que está fazendo está certo, se realmente é por aí ou não, se eu, depois que eu me formo, o que eu vou fazer? É um pânico ter o canudo na mão, porque se bem é um grande desafio estudar e passar e chegar, quando chega é outra responsabilidade. Bom, agora te formou, agora vai trabalhar, e aí? O que eu faço? Então, esse desespero, essa alegria que dura pouco, porque dura o tempo de pegar o canudo e depois, meu Deus, estou formado, e agora? Então, tudo isso, para mim, era uma coisa que me deixava muito triste. Porque eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em outras épocas, eu já sou quase cinquentona, então sou de outra época nesse sentido. Que jovem demais. Jovem demais. Então, o que acontece? Naquela época a gente começava a trabalhar muito cedo. E quando tu te formava, na verdade tu já estava trabalhando fazia tempo. Para ti era uma transição, tu estudava trabalhando e a coisa era diferente. Então, a probabilidade de que tu tivesse dúvidas era menor, porque tu já estava aí, tu já estava fazendo enquanto tu estudava, então era muito próxima a tua realidade. Hoje é muito diferente. Totalmente. Às vezes o jovem... E outra, a dinâmica é diferente, o mundo mudou, as coisas são rápidas, a tecnologia te avassala, tu não sabe o que fazer, quando tu tá... Agora tudo isso não dá mais, agora tem que ser o outro. E aí tu fica, nem aprendi um, já tem que aprender outro. Exato. E tudo isso é uma questão que a gente tem que saber lidar. A minha idade, e um pouquinho mais adultos do que eu... temos dificuldade muitas vezes em entender que não é para nos limitar, para nos deixar fora do mercado, temos que entender que é para renovar, é para oxigenar, é para facilitar. E nós temos que nos adaptar. E não os outros, não, eu vou negar que a tecnologia está vindo. E os jovens no projeto Ser Pró é entender e de certa forma, ajudá-los a ver, a todos esses jovens, que ser pró é justamente isso, é ser proativo, é ser protagonista da sua vida, é criar o seu caminho, é construir esse caminho e realmente não ficar olhando, observando de fora. Ser parte, fazer acontecer, participar ativamente, participar na política, participar no desenvolvimento da comunidade, participar no ecossistema
sistema, participar das coisas que realmente vão construir uma realidade diferente. Porque é a gente que gera e constrói a realidade. Não pode esperar que outros construam pra gente. Exatamente. Não é bom você falar isso, porque essa minha geração, ela tem uma crise muito grande, né? Porque a gente passa por uma formação que nos deixa muito claro que o modelo que nós temos de economia e de organização, ele está defasado e ele nos leva para um mundo não sustentável. Mas nós não temos as respostas de como transformar esse mundo. Então, a gente sai da faculdade com um diploma, naquele contexto de desemprego, e muito desanimado com o mercado. Porque a gente pensa, poxa, eu vou me empregar numa coisa que vai seguir levando o mundo para o lugar que ele não devia estar indo, né? Então, a gente fica numa crise muito grande. E é muito importante nós falarmos sobre isso. E principalmente alertarmos a juventude, e nisso eu fico feliz de ter tido essa luz, né? E muito com tua ajuda, né? Da gente entender que, assim, não é exatamente o que está escrito no teu diploma, né? Ou aquela primeira vontade lá da infância que tu falou, que você é médico, porque ser médico é maneiro. Não é isso. É aquela leitura de olhar para si e pensar de que forma os meus talentos aportam ao mundo e eu posso ser feliz exercendo eles, né? Porque é isso que faz a diferença e é isso que faz a gente acordar entusiasmado, ir para o trabalho, fazer coisas diferentes e pensar em como resolver os problemas do mundo. Porque é resolver os problemas do mundo que leva a gente para frente, né? E aí que tá, né? A gente precisa ter esse debate. E por isso é muito importante a gente abrir essa iniciativa. Claro que vamos ter muitos bate-papos ainda sobre isso. Sem a gente dúvida. vai contar bastante coisa. Sem dúvida. E muito bom. Pegando um pouco esse gancho teu da felicidade, né? Eu vou pro último pilar, que é o ser nós. Eu sempre gostei de filosofia, isso não escondo, desde a época de estudos do segundo grau, era uma das cadeiras que eu mais gostava, porque ali era onde as pessoas que... Eu imaginava como uma pessoa lá há 2.400 anos imaginou isso. Eu não entendia. Se para nós hoje parece que ainda não ficou claro. E tinha gente lá que já tinha pensado nisso. Então, me dou conta que o problema que tu me comentas e que a gente percebe, né, nos jovens, nos adultos, que com tudo isso, com tudo o medo que vem com essa transformação digital e esse se adaptar a tudo a toda essa mudança tecnológica que, sem dúvida, está voando e não nos dá tempo de correr, né? E de pegar, parece que a gente sempre está numa corrida terrível, mas isso nos leva a também trabalhar um pilar que é encontrar equilíbrio nessa loucura toda. É como estar no meio de um furacão e encontrar o centro, onde não se mexe nada, onde não tem... onde o vento para. Então, a gente vê que o turbilhão está na volta, que as coisas estão voando por tudo, mas eu estou no meu centro. Eu me encontrei. Eu não estou preocupado. Porque, na verdade, eu sei que o que eu estou fazendo e o que eu estou acreditando e o que eu estou caminhando e o que está me levando para o meu essencial, que é o que eu preciso. Ontem um amigo me falou, eu disse para ele, vamos seguir o fluxo, deixa seguir o fluxo. E ele me fizeste lembrar de um grande mestre que outro dia me disse assim, eu estava enlouquecido, fechando uns balanços, sei quê, e o amigo parece que disse para ele, assim, imagina que tu tá no meio do mar, numa turbulência terrível com o teu barco, e que tu quer tirar ele dali e tal, mas é um barquinho, tem um problemão ali na frente. Mas se tu segue o fluxo, vai ser muito mais provável que tu te salve, e se tu segue o fluxo da corrente, do que se tu quer lutar contra a corrente, e tu quer lutar e tu quer ir para o lado onde está. Então ele disse, e depois que isso vai que acalme, que tu encontre o fluxo, tu vai te dar conta que a água que tu precisa vem do céu. E que o peixe que tu precisa para comer
bem debaixo do teu barco e que tu tem tudo que tu precisa para ser feliz e viver. Então, a ideia é seguir o fluxo, é um pouco isso, é encontrar o que realmente importa para viver. E às vezes a gente não encontra porque não procurou, porque procura onde não deve. E aí fica se enrolando no meio das tempestades que nós mesmos criamos. E o Ser Nós fala disso, de encontrar o teu centro, o teu equilíbrio. Não importa que está a pandemia, não importa que as empresas estão fechando, o que eu posso fazer para que isso seja menor? É disso que se trata o Troco Ideias, é encontrar uma forma dentre nós e com muitas pessoas que vão vir nesses momentos, trocar ideias para encontrar esse centro, para encontrar o equilíbrio, tanto nos jovens, encontrar o seu centro como protagonistas do mundo, tanto na sociedade, como cidades de desenvolvimento, e na política e nas ações públicas que a gente precisa fazer para ser o que a gente precisa ser, quanto nas empresas, para que realmente a gente diga, uau, eu quero estar ali, como é o caso daqui dos nossos amigos da Hemisférios, que a gente brinca, vibra, e coração latendo, e encontremos esse equilíbrio firme no nosso interior. É disso que se trata o Troco Ideias, e a gente espera trocar muitas ideias aí daqui para frente nesse podcast. Eu sempre fico emocionada com esse brilho no olho que tu tem. Impressionante. Tu também brilha. É o reflexo do teu que tá aqui. Não é o sol? É o sol. Eu acho que é o sol. Vamos lá. Tá. Então, assim, para deixar bem claro para a galera que está nos ouvindo, né? Então, hoje iniciamos um projeto podcast que se chama Troco Ideias, e que nós vamos debater sobre o que é ser time, né? Então, nós vamos conversar com pessoas que vão trazer suas ideias sobre esses 4 eixos. Certo. Então, sobre ser bio, ou seja, atuações na em prol da comunidade, desenvolver as cidades. Escolas, lugares. Isso. Ser UAU, nós vamos trazer empreendedores, empresários, pessoas que contem sua trajetória, como conseguiram converter momentos difíceis em desafios, virar chave, e como essas empresas... Inovação. E como essas empresas contribuem, né, com a comunidade onde estão presentes. Nós vamos conversar com gente jovem, proativa, protagonista da sua vida, que está no caminho para transformar o mundo também e deixar pegada. E nós vamos conversar com gente que fale de como a gente pode melhorar nós mesmos, que fora. Exatamente, é aí que começa tudo, né? Isso. E aí, bacana a gente deixar o convite para todo mundo que estiver nos ouvindo. É verdade. Nós queremos sugestões de nomes. Isso. De nomes de pessoas, de instituições, para conversar sobre esses Case 4 de sucesso para conversar sobre eles. Exatamente. E vai ser muito legal, né? Acho que a gente vai aprender muita coisa. Estou ansiosa. Estamos juntos. Então, seria isso, gente. Obrigada pela atenção.